Uma experiência além do corpo. Normalmente, quando se fala em dor, a primeira associação que fazemos é com algo físico. Pensamos em um machucado, uma doença, uma lesão ou qualquer tipo de sofrimento corporal que possa ser localizado, diagnosticado e tratado. No entanto, limitar a dor apenas ao campo físico é reduzir a complexidade da experiência humana. A dor, mesmo quando se manifesta no corpo, pode ter raízes profundas na dimensão emocional e espiritual do ser. Vamos falar um pouco sobre uma dor da alma: ansiedade. A inquietação da alma em um corpo apressado. A ansiedade costuma ser entendida de forma superficial, como simples nervosismo ou preocupação excessiva. Muitas pessoas a descrevem como estar agitado, não conseguir parar de pensar ou sentir um aperto no peito. No entanto, a ansiedade é muito mais complexa do que esses sintomas aparentes. Assim como a dor emocional pode se manifestar no corpo, a ansiedade também atravessa as dimensões física, mental e social do indivíduo. Ela não é apenas um pensamento acelerado. É uma experiência integral que envolve emoções, reações fisiológicas e interpretações internas da realidade. O corpo pode tremer, o coração pode acelerar, o sono pode se tornar leve e fragmentado. Mas por trás desses sinais físicos, existe uma história interna. Medos não resolvidos, inseguranças acumuladas, pressões silenciosas e expectativas muitas vezes irreais. A ansiedade é, em essência, uma antecipação constante do que pode dar errado. Muitas vezes, o indivíduo acredita que sua ansiedade é causada apenas por fatores externos: trabalho, família, responsabilidades, contas a pagar. Embora esses elementos contribuam, a raiz da ansiedade geralmente está na forma como a pessoa interpreta e sente essas situações. A ansiedade nasce quando há um conflito entre o desejo de controle e a imprevisibilidade da vida. O ser humano busca segurança. Quer prever resultados, evitar perdas e garantir estabilidade. Porém, a existência é marcada pela incerteza. Quando não conseguimos aceitar essa realidade, nosso sistema interno entra em estado de alerta permanente. Esse estado contínuo de vigilância gera tensão. E a tensão, quando prolongada, transforma-se em ansiedade. Assim como a dor física indica que algo no corpo precisa de atenção, a ansiedade pode ser um sinal de que há um desequilíbrio interno. Pode indicar excesso de cobrança pessoal, medo de rejeição, necessidade constante de aprovação, perfeccionismo exagerado, dificuldade em lidar com frustrações, experiências passadas mal resolvidas. Quando pensamentos, emoções e ações não estão em harmonia, o indivíduo sente uma espécie de conflito interno. Esse conflito pode gerar inquietação, irritabilidade e sensação constante de urgência. A ansiedade é, muitas vezes, o reflexo desse desalinhamento. O ser humano não é apenas corpo nem apenas mente. Ele é uma unidade integrada. A ansiedade se manifesta no corpo por meio de sintomas como taquicardia, sudorese, tensão muscular, falta de ar, problemas digestivos. Mas ela também está relacionada ao contexto social e às experiências de vida. Pressões sociais, comparações constantes, medo de fracassar e expectativas familiares podem contribuir significativamente para o aumento da ansiedade. Quando o ambiente externo reforça inseguranças internas, o sofrimento se intensifica. Muitas ansiedades atuais têm raízes antigas. Experiências de infância, críticas excessivas, rejeições, perdas ou situações traumáticas podem deixar marcas profundas. Mesmo quando a pessoa não se recorda conscientemente desses eventos, o corpo e o inconsciente registram. A mente aprende a se proteger antecipando perigos. O problema é que, ao tentar evitar qualquer risco, a pessoa passa a viver em constante estado de alerta. E viver em alerta contínuo é viver ansioso. A ansiedade é essencialmente uma preocupação com o que ainda não aconteceu. Enquanto a depressão frequentemente se relaciona com o passado, a ansiedade está voltada para o futuro. Ela questiona: e se eu fracassar? E se algo der errado? E se eu não for suficiente?
Esses pensamentos criam cenários imaginários que ativam reações reais no corpo. O organismo não distingue claramente uma ameaça concreta de uma ameaça imaginada. Ele reage da mesma forma. Assim, o corpo sofre por algo que talvez nunca aconteça. Por trás da ansiedade, muitas vezes existe um desejo profundo de controle. Controlar resultados. Controlar opiniões alheias. Controlar circunstâncias. Controlar o próprio valor. Vou dar exemplos práticos e reais de cada tipo de controle, para ficar mais claro como isso acontece no dia a dia, muitas vezes sem a pessoa perceber. Controlar resultados. É quando a pessoa não quer apenas fazer sua parte. Ela precisa garantir que tudo saia exatamente como planejou. Exemplos: estudar muito para uma prova, mas ficar extremamente angustiada porque precisa tirar a nota máxima. Fazer uma apresentação no trabalho e sofrer antes, durante e depois, porque quer controlar a reação de todos. Planejar um evento familiar e ficar irritada se algo simples sai diferente do esperado. Entrar em um relacionamento esperando que ele dure para sempre e sofrer intensamente ao perceber que não pode garantir isso. Orar, trabalhar, se esforçar, mas não aceitar que algumas coisas simplesmente não dependem apenas de você. Raiz emocional. Medo de fracassar ou de perder controle da própria imagem. Controlar opiniões alheias. Aqui a pessoa tenta gerenciar o que os outros pensam sobre ela. Exemplos: escolher roupas, opiniões ou comportamentos baseados no que vão pensar. Evitar dizer não para não parecer egoísta. Mudar de atitude constantemente para agradar diferentes grupos. Ficar horas revivendo uma conversa, imaginando se alguém interpretou algo errado. Postar algo nas redes sociais e ficar ansiosa esperando curtidas e aprovação. Raiz emocional. Necessidade de aceitação e medo de rejeição. Controlar circunstâncias. É a tentativa de evitar qualquer imprevisto ou situação desconfortável. Exemplos: não viajar porque tem medo de que algo dê errado. Evitar iniciar projetos novos por receio de falhar. Planejar cada detalhe do dia e ficar muito irritada se algo muda. Não delegar tarefas porque acredita que só você fará do jeito certo. Evitar conversas difíceis para não perder o controle emocional. Raiz emocional. Medo da incerteza e da vulnerabilidade. Controlar o próprio valor. Esse é mais silencioso e profundo. É quando a pessoa tenta provar constantemente que tem valor. Exemplos: trabalhar excessivamente para se sentir importante. Achar que só merece amor se for útil o tempo todo. Comparar-se constantemente com outras pessoas. Sentir que precisa ser perfeita para ser respeitada. Basear sua autoestima apenas em elogios ou conquistas externas. Raiz emocional. Crença de que o valor pessoal depende de desempenho ou aprovação. Reflexão importante. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais a ansiedade cresce. Porque a verdade é que não controlamos todos os resultados. Não controlamos o que os outros pensam. Não controlamos todas as circunstâncias. E nosso valor não depende de provar nada. O equilíbrio começa quando aprendemos a diferenciar o que está sob nosso controle, ações, escolhas, atitudes. O que não está, reações alheias, imprevistos, tempo, opinião dos outros. No entanto, quanto mais tentamos controlar tudo, mais percebemos que isso é impossível. Essa percepção gera frustração, e a frustração alimenta ainda mais a ansiedade. Aprender a aceitar a impermanência da vida é um passo essencial para diminuir esse ciclo. A ansiedade é muitas vezes um sofrimento silencioso. Nem sempre é visível para os outros. A pessoa pode sorrir, trabalhar, conversar normalmente, enquanto por dentro sente um turbilhão de pensamentos e inquietações. Isso faz com que muitos não compreendam a dimensão da experiência ansiosa. A ansiedade não pode ser medida externamente. Ela é subjetiva e única para cada indivíduo. Com o tempo, algumas pessoas passam a se definir pela ansiedade. Dizem: eu sou ansioso. Mas a ansiedade não é a identidade da pessoa. Ela é uma condição, um estado, uma resposta aprendida.
Separar a identidade do sintoma é fundamental para o processo de equilíbrio. Você não é sua ansiedade. Você está enfrentando a ansiedade. Superar ou reduzir a ansiedade não significa eliminar completamente as preocupações. Significa aprender a lidar com elas de forma mais saudável. Alguns caminhos importantes incluem autoconhecimento, compreender os próprios gatilhos emocionais, respiração consciente, regular. A respiração ajuda a acalmar o sistema nervoso. Aceitação da impermanência. Nem tudo pode ser previsto ou controlado. Estabelecimento de limites. Aprender a dizer não reduz sobrecargas. Busca de apoio. Conversar, compartilhar e, quando necessário, procurar ajuda profissional. Embora desconfortável, a ansiedade pode ser vista como um convite à reflexão. Ela nos obriga a desacelerar, a observar nossos medos, a questionar crenças e a rever prioridades. Em vez de apenas combatê-la, podemos perguntar: o que essa ansiedade está tentando me mostrar? Às vezes ela revela excesso de responsabilidade. Outras vezes, mostra necessidade de descanso. Ou ainda aponta para relações tóxicas ou escolhas desalinhadas com nossos valores. O equilíbrio não significa ausência de desafios. Significa desenvolver recursos internos para lidar com eles. Uma vida equilibrada envolve cuidado com o corpo, atenção às emoções, relações saudáveis, tempo para descanso, espaço para lazer, prática de gratidão. Quando esses aspectos estão em harmonia, a ansiedade tende a diminuir. A ansiedade faz parte da experiência humana. Em certa medida, ela nos prepara para desafios e nos mantém atentos. O problema surge quando ela se torna constante e desproporcional. Compreender a ansiedade como um fenômeno biopsicossocial que envolve corpo, mente e ambiente nos permite abordá-la com mais empatia e menos julgamento. Ela não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo dentro de nós pede atenção. Ao acolher a própria vulnerabilidade, o indivíduo dá o primeiro passo para transformar a inquietação em aprendizado. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que a ansiedade não é apenas um problema a ser combatido. Ela é uma mensagem do corpo, uma mensagem da mente, uma mensagem da alma. Ela nos mostra onde estamos tentando controlar demais, onde estamos exigindo demais de nós mesmos, onde estamos esquecendo de respirar, de descansar, de simplesmente ser. A ansiedade não significa que você é fraco, não significa que você falhou, não significa que há algo errado com você. Significa apenas que existe algo dentro de você pedindo atenção. Talvez seja excesso de responsabilidade, talvez seja medo acumulado, talvez seja cansaço emocional, talvez seja a necessidade de se aceitar como humano, imperfeito, vulnerável e em processo. A vida não pode ser totalmente controlada. Os resultados não podem ser garantidos. As opiniões não podem ser administradas. E o seu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Você não é sua ansiedade. Você é maior do que qualquer inquietação que sinta. E talvez o primeiro passo não seja lutar contra ela, mas aprender a escutá-la com mais compaixão. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa estar vivendo em silêncio essa mesma inquietação. E lembre-se, buscar ajuda não é fraqueza, é maturidade emocional. Que você aprenda a desacelerar o corpo, a acalmar a mente e a acolher sua alma. Porque viver com consciência não é viver sem medo. É viver com coragem, mesmo sentindo. Até o próximo vídeo.